Meu pai disse que eu morri no parto. Para toda a família, mamãe me criou em outra cidade. 45 anos depois, a irmã dele me achou pelo Facebook. Você é idêntico ao meu irmão. Mandei a certidão de nascimento. Com o nome dele, a família inteira descobriu. Sabe aquela sensação de que sua vida inteira foi uma mentira? De que você existiu, respirou, lutou, mas para metade da sua família você estava morto? Eu vivi isso. Durante 45 anos fui um fantasma, um segredo enterrado. Um filho que nunca deveria ter nascido, mas mentiras têm pernas curtas e a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. Minha história é sobre rejeição, sobre um homem que preferiu me apagar da existência a assumir sua responsabilidade, mas também é sobre justiça, sobre o dia em que o passado bateu na porta dele e toda a farsa desmoronou. Se você já se sentiu invisível, se já foi rejeitado por quem deveria te amar, essa história é para você, porque no final, a verdade sempre vence. Meu nome é Juliano, hoje tenho 46 anos, sou cirurgião cardiovascular em São Paulo e minha vida é resultado de uma luta que começou antes mesmo de eu nascer. Cresci ouvindo minha mãe, Elisa, me dizer que meu pai tinha morrido em um acidente de carro antes do meu nascimento. Era uma mentira piedosa, criada para me proteger de uma verdade muito mais dolorosa. A verdade era que meu pai, Rodrigo Tavares, um empresário de Ribeirão Preto, simplesmente não me quis. Quando minha mãe descobriu que estava grávida, ela tinha 22 anos e trabalhava como secretária na empresa dele. Eles tinham um relacionamento, mas para ele, aquilo era apenas uma distração. Ele era casado, tinha uma família, uma reputação a zelar, e eu era um problema que ele decidiu resolver da maneira mais covarde possível. Ele mentiu para a família inteira, disse que o bebê, eu, havia morrido no parto, que houve complicações, que minha mãe teve uma hemorragia e eu não resisti. Ele até organizou um velório falso com um caixão vazio para dar credibilidade à mentira. Minha mãe, devastada e sem apoio, aceitou uma quantia em dinheiro e desapareceu. Foi para Campinas, a 200 quilômetros de distância, e me criou sozinha. Durante toda a minha infância, eu não fazia ideia de que meu pai estava vivo, de que eu tinha uma família inteira que acreditava que eu estava morto. Minha infância foi marcada pela ausência, não a ausência física, porque minha mãe sempre esteve presente, mas a ausência de respostas. Eu via meus colegas de escola com os pais, nos eventos, nas festas, nos jogos de futebol, e sentia um vazio no peito. Perguntava para minha mãe sobre ele, e ela sempre desviava o olhar. Dizia que ele tinha sido um homem bom, que me amava, que teria feito tudo por mim se estivesse vivo, mas eu percebia a tristeza nos olhos dela, a mágoa, a raiva contida. Minha mãe trabalhava como costureira, fazia roupas sob encomenda para sustentar nossa casa. Lembro de vê-la costurando até tarde da noite, os olhos vermelhos de cansaço, os dedos calejados. A gente morava em uma casa simples, alugada, em um bairro operário de Campinas. Tudo o que tínhamos era resultado do suor dela. E eu cresci com a certeza de que precisava honrar esse sacrifício. Eu precisava ser alguém, precisava dar a ela a vida que ela merecia. Estudei em escola pública, sempre fui o melhor aluno da turma, ganhei uma bolsa integral para cursar medicina na Unicamp. Foi o dia mais feliz da vida da minha mãe. Ela chorou tanto que pensei que fosse desmaiar, disse que eu era o orgulho dela, que tudo tinha valido a pena, mas eu ainda carregava aquela dúvida, aquele vazio. Quem foi meu pai? Por que ele não ficou? Será que ele realmente me amou? Eu não sabia que naquele momento, a apenas 200 quilômetros de distância, um homem vivia uma mentira, e que essa mentira estava prestes a desmoronar. Foi aos 18 anos, pouco antes de entrar na faculdade, que minha mãe finalmente me contou a verdade. Estávamos sentados na varanda de casa, em uma noite quente de janeiro. Ela segurava uma xícara de café, as mãos tremendo. "Juliano", ela disse, a voz embargada. "Eu preciso te contar algo, algo que deveria ter te contado há muito tempo." Eu senti meu coração apertar. "Mãe, o que foi?" perguntei. Ela respirou fundo, e as palavras saíram como uma confissão dolorosa. "Seu pai não morreu, filho. Ele está vivo, sempre esteve." Eu fiquei paralisado. "Como assim?" consegui dizer. Ela me contou tudo. O relacionamento, a gravidez, a rejeição. Ela me contou que ele era casado, que tinha outra família, que quando descobriu que ela estava grávida, ele entrou em pânico. Ele me ofereceu dinheiro para resolver isso. Ela disse, a voz quebrando, R$ 5.000. Disse que se eu não aceitasse, ele negaria tudo. Disse que eu nunca provaria que o filho era dele. Eu estava sozinha, Juliano.
Meus pais tinham morrido poucos anos antes. Eu não tinha ninguém. Aceitei o dinheiro e vim para Campinas. E ele, mãe, ele te procurou? Perguntei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, ele desapareceu da minha vida, mas eu soube, anos depois, por uma conhecida de Ribeirão Preto, que ele disse para a família que o bebê morreu, que teve complicações no parto, que houve um velório. Ele apagou você, Juliano. Ele preferiu dizer que você estava morto a assumir que você existia. Naquela noite, algo quebrou dentro de mim. A imagem do pai herói que eu tinha construído na minha cabeça desmoronou. No lugar, ficou um homem covarde. Um homem que me rejeitou antes mesmo de eu nascer. Que inventou uma morte falsa para não ter que lidar com minha existência. Eu chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de humilhação. Como alguém pode fazer isso? Como alguém pode olhar para um filho e decidir que ele não merece existir? Minha mãe me abraçou, pediu desculpas por ter mentido todos aqueles anos, mas eu entendi, ela estava me protegendo, ela sabia que a verdade ia doer, e doeu como uma facada no peito, mas naquela noite, eu fiz uma promessa para mim mesmo, eu não ia deixar que a rejeição dele me definisse, eu ia me tornar alguém tão grande, tão importante, que ele fosse obrigado a saber da minha existência, e quando esse dia chegasse, ele ia sentir o peso da escolha que fez. Eu entrei na faculdade de medicina com uma determinação que beirava a obsessão. Cada prova, cada plantão, cada cirurgia era uma forma de provar que eu valia, que eu não era um erro, que eu merecia estar vivo. Os anos na faculdade foram intensos. Eu me dediquei como poucos. Enquanto meus colegas saíam para festas, eu estava na biblioteca. Enquanto eles reclamavam dos plantões, eu pedia para fazer turnos extras. Eu precisava ser o melhor, não por orgulho, mas por necessidade. Era como se cada conquista fosse uma resposta silenciosa para aquele homem que me rejeitou. Olha o que você perdeu, olha quem eu me tornei sem você, me formei entre os melhores da turma. Fiz residência em cirurgia geral, depois especialização em cirurgia cardiovascular. Aos 30 anos, eu já era um cirurgião respeitado em São Paulo. Operava casos complexos, salvava vidas, era chamado para congressos. Minha mãe assistia tudo com os olhos brilhando de orgulho. Ela tinha se mudado para São Paulo para ficar perto de mim, e eu comprei um apartamento para ela, em um bairro tranquilo. Tudo o que eu conquistava, eu dividia com ela, porque ela merecia, porque sem ela, eu não seria nada. Mas mesmo com todo o sucesso, mesmo com a vida que construí, havia um vazio. Uma pergunta que não me deixava em paz. Será que ele sabe que eu existo? Será que ele pensa em mim? Será que ele se arrepende? Eu nunca procurei por ele, nunca quis dar a ele a satisfação de saber que eu me importava. Mas o destino, como sempre, tem seus planos. E estava prestes a colocar frente a frente o pai que me apagou e o filho que ele disse estar morto. Você já se sentiu rejeitado por quem mais deveria te amar? Ver seu próprio pai te tratar como um erro, como algo que precisa ser apagado, é uma dor que não cicatriza, é uma marca que você carrega para sempre. Se você também cresceu sem o amor de um pai, se você também teve que provar seu valor todos os dias, comente aqui embaixo. Eu superei para provar meu valor, porque a maior vingança contra quem te rejeitou é você se tornar imbatível. Eu tinha 35 anos quando comecei a usar as redes sociais de forma mais ativa. Não era muito fã, mas minha mãe insistiu que eu criasse um perfil no Facebook para manter contato com amigos e colegas da faculdade. Coloquei algumas fotos, informações básicas sobre minha profissão e esqueci do perfil por semanas. Até que, em uma tarde de setembro, recebi uma mensagem de uma mulher chamada Beatriz Tavares. A foto do perfil dela mostrava uma senhora de cabelos grisalhos, uns 60 anos, sorriso simpático. A mensagem era curta, mas perturbadora. Olá, Juliano. Sei que isso pode parecer estranho, mas preciso perguntar. Você é filho de Elisa Carvalho? Fiquei olhando para a tela do celular, confuso. Quem era aquela mulher? Como ela conhecia o nome da minha mãe? Respondi com cautela. Sim, sou. Por que a pergunta? A resposta veio minutos depois. Porque você é idêntico ao meu irmão. Idêntico. E o nome dele está na sua certidão de nascimento, não está? Meu coração disparou. Como ela sabia disso? Quem é você? Digitei, as mãos tremendo. Meu nome é Beatriz, sou irmã de Rodrigo Tavares. E se você é quem eu acho que é, então você é meu sobrinho. O sobrinho que todos achavam que tinha morrido há 35 anos.
O mundo parou. Eu li aquela mensagem 3, 4 vezes tentando processar. A irmã dele, ela era a irmã de Rodrigo, e ela estava dizendo que eu era idêntico a ele, que todos achavam que eu estava morto. Respirei fundo e respondi: meu pai é Rodrigo Tavares. Sim, mas ele não morreu. Ele me abandonou e disse para a família que eu morri no parto. A resposta dela demorou alguns minutos. Quando chegou, era longa. Juliano, eu não sei o que dizer. Estou em choque. Rodrigo nos contou, há 35 anos, que teve um caso com uma mulher, que ela engravidou e que o bebê morreu no parto. Houve até um velório. Nós todos fomos. Havia um caixãozinho branco. Minha mãe chorou dias. Rodrigo parecia destruído. Nós nunca duvidamos, mas há algumas semanas eu estava vendo fotos antigas da família e me deparei com uma foto do meu irmão quando jovem. E foi aí que eu te vi no Facebook. Por acaso, em uma sugestão de amizade, Juliano, você é a cara dele. Os mesmos olhos, o mesmo nariz, o mesmo formato de rosto. Não tem como ser coincidência. Eu precisava saber. Por favor, você tem sua certidão de nascimento? Pode me enviar? Eu preciso ver com meus próprios olhos. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Será que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria abrir essa caixa de Pandora? Conversei com minha mãe naquela noite. Mostrei as mensagens. Ela empalideceu. Juliano, ela disse, a voz trêmula. Se você fizer isso, a vida dele vai virar de cabeça para baixo. A família inteira vai descobrir que ele mentiu, que ele inventou a morte de um filho. Você tem certeza de que quer isso? Eu olhei para ela e pela primeira vez em anos, senti algo além de raiva. Senti justiça. Mãe, ele passou 35 anos vivendo uma mentira. Enquanto você me criava sozinha, enquanto você costurava até as mãos sangrarem, ele estava lá, confortável, com a família dele, livre de qualquer responsabilidade. Ele disse que eu estava morto, ele fez um velório falso, ele apagou minha existência. Agora é hora dele enfrentar a verdade. Ela assentiu, os olhos marejados. Então faz o que você acha certo, meu filho, mas saiba que, independente do que acontecer, você já venceu. Oh, você se tornou o homem que ele nunca foi. No dia seguinte, digitalizei minha certidão de nascimento. Lá estava, preto no branco, nome do pai, Rodrigo Tavares, data de nascimento, 15 de março de 1989, local, Ribeirão Preto, São Paulo. Enviei o documento para Beatriz e esperei. A resposta dela veio horas depois. Era uma mensagem longa, emocionada, cheia de pedidos de desculpas. Juliano, eu não tenho palavras. Meu irmão mentiu. Para todos nós, minha mãe, que já faleceu, morreu acreditando que tinha perdido um neto. Meus outros irmãos, meus sobrinhos, todos acreditaram nessa farsa. Eu estou furiosa, estou arrasada, mas também estou feliz. Porque você está vivo, porque você existe. E você merece saber sobre sua família, sobre nós. Ela me contou sobre a família Tavares. Rodrigo era o mais velho de 4 irmãos. Beatriz era a segunda. Depois vinham Marcelo e Patrícia. Todos tinham suas vidas, suas famílias. Rodrigo tinha se casado com Vanessa, uma mulher de família tradicional de Ribeirão Preto. E eles tinham 2 filhos, Gustavo, de 33 anos, e Fernanda, de 30. Rodrigo era dono de uma rede de concessionárias de carros. Um homem rico, respeitado na cidade, tinha uma vida impecável, ou pelo menos era o que todos pensavam. Beatriz me disse que ia confrontar o irmão, que ia mostrar minha certidão de nascimento para ele, que ia exigir respostas. Eu pedi que ela esperasse. Eu queria fazer isso do meu jeito, no meu tempo, mas ela foi firme. Juliano, isso não é só sobre você, é sobre todos nós, sobre a mentira que ele construiu. Ele precisa pagar por isso, e eu vou garantir que ele pague. Uma semana depois, Beatriz marcou um almoço de família, disse que tinha uma notícia importante para dar. Rodrigo estava lá, junto com Vanessa, Gustavo, Fernanda, Marcelo, Patrícia e suas famílias. Segundo Beatriz me contou depois, o almoço começou tranquilo, conversas normais, risadas, até que ela se levantou e pediu atenção, disse que tinha descoberto algo que mudaria tudo, e então ela colocou minha certidão de nascimento sobre a mesa. O silêncio foi imediato. Vanessa foi a primeira a falar.
O que é isso, Beatriz? Beatriz olhou diretamente para Rodrigo. Pergunte ao seu marido, ele sabe muito bem o que é isso. Rodrigo pegou o documento e Beatriz disse que viu a cor sumir do rosto dele. Ele tentou falar, mas não saiu som. Gustavo pegou a certidão e leu em voz alta. Juliano Carvalho, filho de Elisa Carvalho e Rodrigo Tavares, nascido em 15 de março de 1989. Pai, o que é isso? Ele perguntou. Rodrigo balbuciou. Isso é um erro. Isso não pode ser verdade. Beatriz bateu a mão na mesa. Não é erro, Rodrigo. Eu encontrei ele. Ele está vivo. O filho que você disse que morreu está vivo. Você mentiu para todos nós. Você inventou um velório. Você fez nossa mãe chorar a morte de um neto que estava vivo. Como você pôde? Vanessa se levantou, o rosto vermelho de raiva. Você teve um filho e nunca me contou? Rodrigo tentou se explicar, mas as palavras saíam atropeladas, sem sentido. Eu pensei que estava fazendo o melhor. Eu não podia arruinar minha vida, nossa vida. Marcelo, o irmão do meio, caminhou até Rodrigo e o encarou. Fazer o melhor? Você inventou a morte de um filho para não assumir responsabilidade. Você é um covarde. Fernanda começou a chorar. Eu tenho um irmão. Durante toda a minha vida eu tive um irmão e você escondeu isso de mim? Rodrigo tentou se aproximar dela, mas Fernanda recuou. Não encosta em mim. Beatriz continuou. Ele é cirurgião cardiovascular. Mora em São Paulo e ele se tornou um homem incrível sem você. Enquanto você vivia sua vidinha perfeita, ele e a mãe dele lutaram sozinhos. E sabe o que é pior? Ele nem quer conhecer você, ele só quer que você saiba que ele existe, que ele está vivo e que ele venceu. Rodrigo desmoronou. Começou a chorar, as mãos no rosto. Eu não sabia o que fazer, eu era jovem, eu estava com medo. Vanessa pegou a bolsa e saiu, os filhos atrás dela. O almoço terminou em caos e a família Tavares nunca mais foi a mesma. Beatriz me ligou naquela noite, contou tudo o que aconteceu, disse que Rodrigo estava destruído, que Vanessa tinha pedido o divórcio, que os filhos dele não queriam falar com ele. Ela me perguntou se eu queria conhecê-los, conhecer meus irmãos, meus tios. Eu disse que precisava de tempo, que não estava pronto, mas a verdade é que eu sentia uma mistura de sentimentos. Parte de mim queria conhecê-los, queria saber como eram, queria ter a família que nunca tive. Mas outra parte de mim, a parte ferida, rejeitada, não queria dar a eles esse pedaço de mim, não depois de tudo. Semanas se passaram. Beatriz continuou me mandando mensagens, me atualizando. Rodrigo tinha perdido tudo. Vanessa levou metade dos bens no divórcio. Os filhos se afastaram. A reputação dele na cidade estava destruída. As pessoas comentavam. O empresário que inventou a morte do próprio filho. O homem que viveu uma mentira por 35 anos. Ele tentou me procurar. Enviou mensagens pelo Facebook, pelo WhatsApp, pedindo desculpas, implorando para me ver. Eu nunca respondi, não tinha nada a dizer para ele, mas o destino, como eu disse, tem seus planos. E estava prestes a nos colocar frente a frente da maneira mais irônica possível. Foi em uma manhã de abril, 2 anos depois de Beatriz ter me encontrado. Eu estava no hospital, me preparando para uma cirurgia complexa, um transplante cardíaco. O paciente era um homem de 65 anos, com histórico de infarto, insuficiência cardíaca avançada. Era um caso grave, mas eu tinha experiência. Entrei na sala de preparação, lavei as mãos, vesti o jaleco cirúrgico. A enfermeira me entregou a ficha do paciente. Eu li o nome e meu sangue gelou. Rodrigo Tavares, 65 anos. Empresário, Ribeirão Preto. Era ele, meu pai, o homem que me rejeitou, que disse que eu estava morto. Estava ali, na minha mesa de cirurgia, com o coração falhando, dependendo de mim para sobreviver. Eu fiquei parado, segurando a ficha, as mãos tremendo. A enfermeira percebeu. Doutor, está tudo bem? Eu respirei fundo. Sim, vamos começar. Entrei na sala de cirurgia. Ele estava anestesiado, inconsciente, com tubos e fios conectados ao corpo. Olhei para o rosto dele. Era como olhar para um espelho do futuro. Os mesmos traços, o mesmo nariz, a mesma testa. Beatriz tinha razão. Eu era a cara dele e agora ele estava nas minhas mãos. A vida dele dependia de mim, do filho que ele disse estar morto.
A cirurgia durou 7 horas. Foi uma das mais difíceis da minha carreira, não pela complexidade técnica, mas pelo peso emocional. A cada ponto que eu dava, a cada artéria que eu conectava, eu pensava na ironia. Ele tinha me rejeitado, tinha dito que eu estava morto, e agora eu era a única pessoa que podia mantê-lo vivo. Será que ele sabia? Será que alguém tinha avisado que o cirurgião era eu? Quando terminei, tirei as luvas, saí da sala, exausto. A equipe me parabenizou. Foi perfeita, doutor. Ele vai sobreviver. Eu assenti, mas não senti a vitória. Senti apenas cansaço. Fui até a sala de espera. Lá estavam Beatriz, Gustavo e Fernanda. Eles se levantaram quando me viram. Doutor, como ele está? Beatriz perguntou, e então ela percebeu. Juliano, ela disse, os olhos arregalados. Eu tirei a máscara cirúrgica. Sim, sou eu. Gustavo e Fernanda ficaram em choque. Você operou nosso pai? Gustavo perguntou. Eu assenti. Ele vai sobreviver. A cirurgia foi bem sucedida. Fernanda começou a chorar. Obrigada. Obrigada por salvar ele. Mesmo depois de tudo que ele fez com você. Eu olhei para ela. Meus irmãos. Eu tinha irmãos. E eles estavam ali, agradecendo por eu ter salvado a vida do homem que nos deveria ter unido, mas que nos separou. Não fiz por ele, eu disse. Fiz porque sou médico, porque é meu trabalho salvar vidas, mesmo as vidas de quem não me quis. Rodrigo acordou 2 dias depois. Estava fraco, confuso, mas vivo. Beatriz me ligou, dizendo que ele estava pedindo para falar comigo, que ele sabia que eu tinha sido o cirurgião, que ele queria me ver. Eu recusei. Não tinha nada a dizer para ele, mas Beatriz insistiu. Juliano, eu sei que ele não merece, mas ele está quebrado. Ele perdeu tudo. A família, o respeito, a saúde. Ele está sozinho e ele quer pedir desculpas. Você não precisa perdoar, mas talvez ouvir seja suficiente. Para você. Pensei muito, conversei com minha mãe. Ela disse que a decisão era minha, que ela me apoiaria de qualquer forma. E então, eu decidi. Fui até o quarto dele. Ele estava sentado na cama, pálido, com tubos ainda conectados. Quando me viu, os olhos dele se encheram de lágrimas. Juliano, ele disse a voz fraca. Eu não respondi, só fiquei parado, olhando para ele. Eu não tenho direito de pedir perdão, ele continuou. Eu sei disso. Eu fiz a pior coisa que um homem pode fazer. Eu te rejeitei. Eu disse que você estava morto. Eu vivi uma mentira por 35 anos. E agora você salvou minha vida. O filho que eu abandonei me salvou. Eu não mereço isso. Eu não mereço você. Eu respirei fundo. Você está certo. Você não merece. Você não merece meu perdão, minha compaixão, meu tempo. Mas eu não sou você. Eu não vou te rejeitar. Não porque você merece, mas porque eu não quero carregar o peso que você carregou todos esses anos. O peso da culpa, da mentira, da covardia. Ele chorou, soluçou como uma criança. Eu sinto muito, eu sinto tanto. Se eu pudesse voltar no tempo, mas não pode. E nem eu quero que volte, porque se você tivesse me assumido, eu não seria quem sou hoje. Eu não teria lutado como lutei. Eu não teria me tornado o homem que me tornei. Você me fez um favor, Rodrigo. Você me mostrou o que eu não quero ser. Ele olhou para mim, destruído. O que você quer de mim? O que eu posso fazer? Eu olhei para ele, firme. Nada. Eu não quero nada de você. Eu só quero que você saiba que eu venci, que a mãe que você abandonou me criou para ser melhor do que você, e que o filho que você disse estar morto está mais vivo do que você jamais esteve. E então, eu saí, sem olhar para trás. Os meses seguintes foram de reconstrução. Conheci Gustavo e Fernanda melhor. Eles queriam uma relação comigo, queriam conhecer o irmão que nunca tiveram, e eu, aos poucos, abri meu coração para eles. Não foi fácil, havia mágoa, ressentimento, mas eles não tinham culpa. Eles também foram vítimas da mentira de Rodrigo. Beatriz se tornou uma tia presente. Ela me apresentou para o resto da família, para meus primos. E pela primeira vez na vida, eu senti que tinha uma família completa. Rodrigo tentou se aproximar algumas vezes, enviou cartas, presentes. Eu nunca respondi. Não porque eu o odiava, mas porque eu não precisava dele. Ele perdeu o direito de ser meu pai no dia em que disse que eu estava morto. Minha mãe, Elisa, finalmente teve a paz que merecia. Ela conheceu meus irmãos, minha família paterna, e todos pediram desculpas a ela, pelo abandono, pela mentira, pela dor. Ela aceitou, com a dignidade que sempre teve. Hoje, eu olho para trás e vejo a jornada, a rejeição,
rejeição, a luta, a superação. E eu entendo que tudo fez sentido, porque eu não sou definido por quem me rejeitou, eu sou definido por quem me amou, e minha mãe me amou mais do que qualquer pai poderia amar. Se essa história tocou o seu coração, comente de onde você está assistindo, e se inscreve no canal para mais histórias de superação, onde a justiça sempre vence. Deixe seu like se você acredita que mentiras têm pernas curtas, e que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, porque no final, não importa quem te rejeitou, importa quem você se tornou apesar disso. Nos meses que se seguiram ao transplante de Rodrigo, minha vida tomou rumos que eu nunca imaginei. O caso se tornou conhecido em Ribeirão Preto e região. Não demorou para que as pessoas descobrissem a história completa. O empresário respeitado que inventou a morte do próprio filho e décadas depois teve a vida salva por esse mesmo filho. A imprensa local tentou me procurar diversas vezes. Jornalistas queriam entrevistas. Programas de televisão enviavam convites. Eu recusei todos. Aquela não era uma história para ser explorada, era minha vida, era a dor da minha mãe, era o abandono que carreguei por 36 anos. Não era entretenimento, mas as pessoas falavam, nos corredores do hospital, nas ruas de Ribeirão Preto, nos grupos de WhatsApp da cidade, a história do filho fantasma que voltou dos mortos, do cirurgião que salvou o pai que o havia rejeitado. Era irônico demais para não viralizar, e Rodrigo, bem, ele teve que lidar com as consequências. A vergonha pública foi só o começo. Vanessa, sua ex-esposa, garantiu que todos soubessem do tipo de homem que ele era, em reuniões sociais, em eventos da igreja que ela frequentava, em encontros com amigas. Ela não perdoava, e nem deveria. Afinal, ela também tinha sido enganada durante décadas. Tinha criado uma família com um homem que escondia um filho. Gustavo e Fernanda tentaram reconstruir a relação com o pai, mas estava difícil. A confiança estava quebrada. Como confiar em alguém que mentiu sobre algo tão fundamental? Gustavo me ligou algumas vezes para desabafar. Ele dizia que sentia como se não conhecesse o próprio pai, que tudo na vida dele era uma mentira. Eu ouvia, mas não sabia o que dizer. Eu estava descobrindo uma família ao mesmo tempo em que eles estavam perdendo a certeza sobre a deles. Fernanda era mais emotiva. Ela chorava ao telefone, dizia que se sentia culpada, que talvez se ela e Gustavo não tivessem nascido, eu teria tido uma chance. Eu tinha que lembrá-la constantemente de que ela não tinha culpa, que éramos todos vítimas das escolhas de Rodrigo, e que no final das contas eu estava bem. Eu tinha me tornado quem eu era justamente por causa dessa rejeição. Era uma resposta estranha, eu sei, mas era a verdade. A dor me fortaleceu, o abandono me fez lutar, a rejeição me deu propósito. Sem tudo isso, eu seria apenas mais um, mas eu me tornei excepcional. Me tornei um cirurgião que salvava vidas. Me tornei o homem que minha mãe merecia ter ao lado dela. Me tornei a prova viva de que a ausência de um pai não define o valor de um filho. Beatriz se tornou uma presença constante na minha vida. Ela me ligava toda semana, perguntava como eu estava, como estava minha mãe. Ela enviava fotos antigas da família Tavares, me mostrando meus avós que eu nunca conheci, me contando histórias da infância de Rodrigo. Era estranho ver aquelas fotos, ver o rosto dele jovem, sorridente, inocente, antes de ele se tornar o covarde que me rejeitou. Minha avó paterna, Dona Carmen, tinha morrido 10 anos antes. Beatriz me contou que ela nunca se recuperou completamente da suposta morte do neto, que ela visitava o cemitério todo mês, levava flores para um túmulo vazio, que ela rezava por uma alma que estava viva, respirando, crescendo, lutando. Essa informação me abalou profundamente. Minha avó sofreu por uma mentira. Ela morreu acreditando que tinha perdido um neto, e Rodrigo deixou. Ele assistiu o sofrimento da própria mãe e não fez nada, não corrigiu, não confessou. Simplesmente deixou que a dor dela continuasse ano após ano porque era mais conveniente para ele. Que tipo de homem faz isso? Que tipo de filho permite que sua mãe sofra por uma mentira? Meu avô paterno, seu Valdemar, também já havia falecido. Ele morreu quando eu tinha 15 anos, sem saber que eu existia. Beatriz disse que ele era um homem rígido, tradicional, que valorizava a honra da família acima de tudo. Talvez tenha sido por isso que Rodrigo teve tanto medo de contar a verdade. Talvez ele soubesse que o pai o deserdaria, o expulsaria da família, mas isso não justificava nada. Medo não justifica covardia. Medo não justifica inventar a morte de um filho.
Eu conheci meus outros tios, Marcelo e Patrícia. Marcelo era advogado, um homem sério, de poucas palavras. Quando nos encontramos pela primeira vez, ele me abraçou forte e disse apenas: desculpa por não termos te procurado antes, por termos acreditado na mentira. Patrícia era professora, uma mulher doce, de sorriso fácil. Ela chorou quando me viu, disse que eu era a cara da mãe dela, Dona Carmen, que eu tinha os mesmos olhos, o mesmo jeito de franzir a testa quando pensava. Ela me mostrou fotos, e era verdade. Eu me parecia com minha avó, uma avó que eu nunca conheci, mas que teria me amado se soubesse que eu existia. Os primos também foram receptivos. Marcelo tinha 3 filhos, 2 homens e uma mulher, todos na faixa dos 25 aos 30 anos. Patrícia tinha 2 filhos, ambos adolescentes. Eles me trataram com curiosidade no início, depois com afeto genuíno. Queriam saber tudo sobre mim, sobre minha vida, sobre como era ser cirurgião. Faziam perguntas sobre São Paulo, sobre casos médicos interessantes, sobre minha mãe. E eu respondia, aos poucos, deixando aquelas pessoas entrarem na minha vida. Mas sempre havia uma barreira, uma parte de mim que não conseguia confiar completamente, porque eu tinha crescido sem eles, porque quando eu mais precisei de família, eles não estavam lá. Não por culpa deles, eu sei, mas a dor não entende de lógica, a dor só sente, e a minha ainda estava lá, latente, sempre pronta para me lembrar de que eu fui abandonado, de que eu fui o segredo sujo que precisava ser escondido, de que eu fui o filho que não merecia existir. Rodrigo tentou se aproximar de mim inúmeras vezes naquele primeiro ano após a cirurgia. Ele me enviava mensagens longas, cartas escritas à mão, presentes caros. Uma vez, ele tentou me enviar um cheque de 50 mil reais, como se dinheiro pudesse comprar meu perdão, como se um valor em papel pudesse apagar 36 anos de ausência. Eu devolvi o cheque com uma nota simples. Não preciso do seu dinheiro, nunca precisei, ele insistiu. Apareceu no hospital onde eu trabalhava, pedindo para falar comigo. A segurança teve que escoltá-lo para fora. Ele esperou no estacionamento, debaixo de chuva, durante horas, até que eu finalmente descesse e o encarasse. O que você quer, Rodrigo? Perguntei cansado. Ele estava encharcado, tremendo, os olhos vermelhos. Eu só quero uma chance, Juliano. Uma chance de ser seu pai. Eu ri, um riso amargo, sem humor. Você não é meu pai. Você é o homem que me rejeitou. Você é o homem que inventou minha morte. Você é o homem que deixou minha mãe criar um filho sozinha, enquanto você vivia confortavelmente com sua família de verdade. Você nunca foi meu pai, e nunca será. Ele caiu de joelhos, ali mesmo, no estacionamento molhado. Eu implorei pelo perdão de Deus todos os dias. Eu sei que não mereço o seu, mas por favor me dá uma chance de consertar isso. Eu olhei para ele, aquele homem quebrado, destruído, e senti pena. Não por ele, mas por mim. Porque eu percebi que continuar alimentando aquela raiva só estava me machucando. Rodrigo, eu não posso te dar o que você quer. Eu não posso fingir que está tudo bem, mas eu posso te dar isso. Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Ele olhou para mim, incrédulo. Você me perdoa? Eu perdoo você por ter me rejeitado. Eu perdoo você por ter mentido. Eu perdoo você por ter tirado de mim a chance de conhecer meus avós. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que você tem um lugar na minha vida. Eu virei as costas e fui embora, deixando ele ali, de joelhos na chuva. Minha mãe ficou sabendo do episódio. Ela me abraçou e disse que estava orgulhosa de mim, que perdoar era a coisa mais difícil do mundo, mas também a que mais libertava. Ela estava certa. Depois daquele dia, eu senti um peso sair dos meus ombros. Eu ainda não queria Rodrigo na minha vida, mas eu não precisava mais odiá-lo. Ele era apenas um homem falho, covarde, que fez escolhas terríveis, e ele teria que viver com as consequências dessas escolhas pelo resto da vida. Enquanto isso, eu tinha uma vida para viver, uma carreira para construir, relacionamentos para cultivar. Eu comecei a sair mais com Gustavo e Fernanda. Nós jantávamos juntos, íamos ao cinema, conversávamos por horas sobre tudo e nada. Eles me contavam sobre a infância deles, sobre como era crescer com Rodrigo como pai, e eu percebia que, apesar de tudo, eles também tinham suas dores. Rodrigo era ausente emocionalmente, estava sempre trabalhando, sempre ocupado. Ele dava dinheiro, presentes, mas não dava presença.
Gustavo me contou que nunca teve uma conversa profunda com o pai, que Rodrigo não sabia o que ele gostava, o que ele sonhava, o que o assustava. Fernanda disse que o pai nunca foi a uma apresentação dela na escola, nunca assistiu a uma peça, nunca viu ela dançar. Ele estava lá fisicamente, mas emocionalmente era um fantasma. E eu percebi algo irônico. Rodrigo tinha 2 filhos que ele criou, mas não conhecia. E tinha um filho que ele abandonou, mas que se tornou quem ele nunca conseguiu ser. Presente, conectado, real. Gustavo estava passando por um divórcio difícil na época. Ele tinha se casado jovem, aos 23 anos, e agora, aos 34, estava percebendo que tinha se casado pela pressão da família, não por amor. Nós conversávamos muito sobre isso. Ele me pedia conselhos e eu tentava ajudar, mesmo sem ter muita experiência em relacionamentos. Eu tinha tido alguns namoros ao longo dos anos, mas nada sério. Minha prioridade sempre foi minha carreira, minha mãe, minha estabilidade. Mas com Gustavo, eu comecei a refletir sobre minha própria vida amorosa. Será que eu tinha medo de me entregar? Será que a rejeição de Rodrigo tinha criado em mim um medo de ser abandonado novamente? Eram perguntas difíceis, mas necessárias. Fernanda estava noiva, ela ia se casar em 6 meses e estava empolgada com os preparativos. Ela me convidou para ser padrinho. Eu fiquei surpreso. Você tem certeza? Perguntei. Ela sorriu. Tenho. Você é meu irmão e eu quero você lá, ao meu lado. Aceitei, emocionado. Seria a primeira vez que eu participaria de um evento familiar como parte da família Tavares, a primeira vez que eu seria reconhecido publicamente como irmão deles, e isso significava muito para mim. O casamento de Fernanda foi em novembro, em uma fazenda linda nos arredores de Ribeirão Preto. Era um dia ensolarado, perfeito, havia mais de 200 convidados. Toda a alta sociedade de Ribeirão estava lá. E eu, Juliano, o filho que deveria estar morto, estava ao lado da noiva como padrinho. As pessoas me olhavam, algumas com curiosidade, outras com admiração, algumas com julgamento. Mas eu não me importava, eu estava lá pela minha irmã. Rodrigo também estava presente. Ele era o pai da noiva, afinal, mas ele estava isolado, sentado em uma mesa no canto, sozinho, observando. Vanessa, a mãe de Fernanda, se recusou a falar com ele. Os convidados o evitavam. Ele era o pária da própria família. Durante a cerimônia, Fernanda chorou muito, de felicidade, de emoção, e quando ela olhou para mim e sorriu, eu senti que tinha encontrado meu lugar. Não no passado que me foi negado, mas no presente que eu estava construindo. Na festa, Beatriz me apresentou para amigos da família, para pessoas influentes da cidade. Todos queriam conhecer o cirurgião que tinha salvado a vida de Rodrigo Tavares. Todos queriam ouvir a história, e eu contava de forma breve, educada. Sim, ele é meu pai biológico. Não tivemos contato durante a maior parte da minha vida. Sim, foi uma surpresa operar ele. Não guardo rancor. As pessoas ficavam impressionadas com minha maturidade, com minha generosidade. Mas a verdade é que eu só queria que aquele dia fosse sobre Fernanda, sobre o amor dela, não sobre o drama do passado. Rodrigo tentou falar comigo durante a festa. Ele se aproximou, tímido, hesitante. Juliano, você está bonito. Parece um verdadeiro Tavares. Eu olhei para ele. Obrigado. Ele respirou fundo. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas posso te fazer uma pergunta? Depende da pergunta. Você é feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Eu pensei por um momento. Sou. Apesar de tudo, eu sou feliz. Ele assentiu, os olhos marejados. Então eu fiz alguma coisa certa. Eu te dei a chance de ser feliz sem mim. Eu balancei a cabeça. Você não me deu nada, Rodrigo. Eu conquistei minha felicidade apesar de você, não por causa de você. Ele engoliu em seco, acenou com a cabeça e se afastou. E eu fiquei ali, no meio daquela festa linda, cercado por uma família que eu mal conhecia, mas que estava tentando me aceitar. E eu percebi que a vida era estranha, cheia de reviravoltas, de ironias, de segundas chances, e que no final tudo tinha valido a pena. Nos meses seguintes ao casamento de Fernanda, minha relação com Gustavo se aprofundou ainda mais. Ele estava enfrentando um período difícil após o divórcio, havia perdido muito na separação, não apenas bens materiais, mas também a confiança em si mesmo. Ele me ligava tarde da noite, às vezes chorando, outras vezes apenas querendo conversar. Eu sempre atendia, porque eu sabia o que era se sentir perdido, eu sabia o que era questionar seu próprio valor. E se eu podia ajudar meu irmão a passar por isso, eu faria.
Um dia, Gustavo me convidou para passar um final de semana na casa dele, em Ribeirão Preto. Ele tinha uma casa grande, vazia demais para uma pessoa só. Aceitei. Passamos o final de semana conversando, assistindo filmes, cozinhando juntos. Ele me contou sobre a relação dele com o pai, como o Rodrigo sempre foi distante, sempre focado nos negócios, como ele nunca sentiu que era suficiente para o pai. Nunca bom o bastante, nunca inteligente o bastante, nunca bem-sucedido o bastante. E eu ouvia, sem julgar, porque eu entendia. Rodrigo tinha abandonado a mim fisicamente, mas tinha abandonado Gustavo e Fernanda emocionalmente, e ambos os tipos de abandono deixavam marcas profundas. Gustavo me fez uma pergunta naquela noite. Você me odeia? Por ter tido o pai que você nunca teve? Eu olhei para ele, surpreso. Não, eu nunca odiei você. Você não escolheu nascer, assim como eu não escolhi ser rejeitado. Nós somos vítimas das escolhas dele, não inimigos um do outro. Ele respirou aliviado. Eu tinha medo disso, medo de que você olhasse para mim e visse tudo o que você perdeu. Eu vejo um irmão, alguém que está tentando ser melhor do que o pai que tivemos. E isso é mais do que suficiente para mim. Nós nos abraçamos naquela noite e pela primeira vez eu senti que tinha uma família de verdade. Não a família perfeita que eu tinha sonhado quando criança, mas uma família real, com falhas, com dores, mas com amor também. Fernanda começou a me incluir em eventos familiares, churrascos, aniversários, comemorações. Eu sempre levava minha mãe e foi lindo ver a família Tavares recebendo ela de braços abertos. Beatriz e Patrícia se tornaram amigas da minha mãe. Elas se encontravam para almoçar, para tomar café, para conversar. E minha mãe, que tinha passado tantos anos sozinha, finalmente tinha amigas. Finalmente tinha uma rede de apoio. Finalmente se sentia parte de algo maior. Um dia, Beatriz me chamou para um café. Ela tinha algo importante para me dizer. Nós nos encontramos em uma cafeteria charmosa no centro de Ribeirão Preto. Ela estava nervosa, mexendo nas mãos. Juliano, eu preciso te contar algo sobre seu pai. Eu me preparei mentalmente. O que foi? Ela respirou fundo. Ele está doente, muito doente. O coração dele está falhando novamente. Os médicos disseram que ele precisa de outro transplante, mas ele está velho demais, fraco demais. Eles não acham que ele vai aguentar a cirurgia. Eu fiquei em silêncio, processando. Quanto tempo ele tem? Alguns meses. Talvez um ano, se tiver sorte. Ela me olhou nos olhos. Ele quer te ver, Juliano. Ele quer se despedir. Eu balancei a cabeça. Beatriz, eu não sei se consigo fazer isso. Eu sei, e eu entendo, mas eu preciso te pedir isso. Não por ele, por você, para que você não tenha arrependimentos depois. Para que você não se pergunte, daqui a 10 anos, se deveria ter ido. Eu prometi a mim mesmo que pensaria, e pensei muito, durante dias, durante semanas. Conversava com minha mãe, com Gustavo, com Fernanda. Todos diziam a mesma coisa, a decisão era minha, mas que talvez fechar aquele ciclo fosse importante, não por Rodrigo, por mim. Finalmente decidi ir. Marquei um dia, uma tarde de quinta-feira. Dirigi até Ribeirão Preto, até a casa dele. Era uma casa grande, bonita, mas que parecia vazia. Toquei a campainha. Uma enfermeira atendeu. Ele está esperando você, ela disse, me guiando até o quarto. Rodrigo estava deitado na cama, magro, pálido, envelhecido, mas quando me viu, seus olhos brilharam. Você veio, ele disse, a voz fraca. Eu vim, mas não por você, vim por mim, para fechar esse ciclo de uma vez por todas. Ele assentiu. Eu entendo. Sentei em uma cadeira ao lado da cama. Ele me olhou por um longo tempo como se estivesse memorizando meu rosto. Você se tornou um homem incrível, Juliano. Um homem que eu nunca consegui ser. Eu não respondi. Eu passei minha vida inteira construindo um império, continuou ele. Dinheiro, poder, respeito. Mas no final, o que eu tenho? Uma casa vazia, filhos que mal falam comigo, uma ex-esposa que me odeia e um filho que eu rejeitei, que se tornou melhor do que eu jamais fui. Ele tossiu, a respiração difícil. Eu cometi muitos erros, Juliano, mas o maior de todos foi te rejeitar. Foi dizer que você estava morto, porque a verdade é que parte de mim morreu no dia que fiz isso. A parte boa, a parte que poderia ter sido um bom pai, um bom homem. Eu olhei para ele, esse homem que tinha moldado minha vida pela ausência. Rodrigo, eu já te perdoei, mas perdoar não significa esquecer, e não significa que eu vou fingir que tudo está bem. Eu vim aqui hoje para te dizer uma coisa. Eu venci apesar de você. Eu me tornei um homem de sucesso, um cirurgião respeitado, um filho que honra sua mãe, e nada disso tem a ver com você. Você foi apenas o obstáculo que eu tive que superar. Ele fechou os olhos, lágrimas escorrendo
doendo pelo rosto. Eu sei. E eu mereço isso. Eu mereço morrer sozinho, sabendo que falhei como pai. Mas eu queria que você soubesse, antes de eu ir, que eu te amo, sempre amei, e que meu maior arrependimento é não ter tido coragem de te assumir. Aquelas palavras deveriam ter me emocionado, deveriam ter me feito chorar, mas tudo o que eu senti foi indiferença, porque amor sem ação é vazio, amor sem presença não vale nada. Rodrigo, você não me ama. Você ama a ideia de mim, você ama o alívio que seria ter meu perdão. Mas você não me conhece, você nunca se interessou em me conhecer, então não venha me dizer que me ama agora, no seu leito de morte, esperando que isso apague 36 anos de ausência. Não funciona assim. Ele abriu os olhos, me encarou. Você está certo, eu não te conheço, e essa é a minha maior dor. Saber que eu tive um filho excepcional e joguei tudo fora por covardia. Nós ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu olhei ao redor do quarto. Havia fotos de Gustavo e Fernanda nas paredes, diplomas, certificados, prêmios de Rodrigo, mas nenhuma foto minha, nenhum rastro da minha existência. Eu não faço parte dessa casa, eu disse, apontando para as paredes. Eu nunca fiz parte da sua vida, e está tudo bem, porque eu construí minha própria vida, minha própria história, e ela é mais bonita do que qualquer coisa que você poderia ter me dado. Rodrigo assentiu, derrotado. Eu me levantei para ir embora. Na porta, virei para ele uma última vez. Rodrigo, eu espero que você encontre paz. Eu espero que, nos seus últimos dias, você consiga fazer as pazes com suas escolhas, porque eu já fiz as pazes com as minhas, e saí, sem olhar para trás, sem arrependimento, porque eu tinha dado a ele o único presente que eu podia, minha presença por alguns minutos, para que ele pudesse ter um vislumbre do filho que perdeu. Rodrigo morreu 3 meses depois. Beatriz me ligou para avisar. Foi uma morte tranquila, ela disse. Ele estava dormindo, não sofreu. Eu agradeci pela ligação, senti uma pontada no peito, mas não era tristeza, era alívio. Alívio de que aquele capítulo tinha finalmente chegado ao fim. O funeral foi pequeno, discreto, apenas a família próxima. Eu fui, não por ele, mas por Gustavo e Fernanda. Eles precisavam de mim lá. Durante a cerimônia, cada pessoa teve a chance de falar. Gustavo falou sobre as lições que aprendeu com o pai, mesmo que fossem lições do que não fazer. Fernanda chorou, dizendo que, apesar de tudo, ela amava o pai e esperava que ele tivesse encontrado paz. Beatriz falou sobre o irmão que ela tinha perdido para o orgulho e para a covardia, e então todos olharam para mim, esperando que eu falasse. Eu respirei fundo, caminhei até o microfone, olhei para o caixão, depois para as pessoas presentes. Meu nome é Juliano, eu comecei. Sou filho de Rodrigo Tavares, um filho que ele rejeitou, um filho que ele disse estar morto, um filho que ele nunca teve a coragem de conhecer. A sala ficou em silêncio absoluto. Mas eu não estou aqui para falar mal dele, continuei. Eu estou aqui para falar a verdade. Rodrigo foi um homem falho. Ele cometeu erros terríveis, erros que machucaram muitas pessoas. Mas ele também foi humano. E no final, ele era apenas um homem com medo. Medo de julgamento, medo de perder tudo, medo de não ser suficiente. Olhei para Gustavo e Fernanda. Ele foi um pai ausente para mim, mas ele também foi ausente para vocês de outras formas. E todos nós carregamos as marcas disso. Mas eu aprendi algo com tudo isso. Eu aprendi que nós não somos definidos pelos erros dos nossos pais. Nós somos definidos pelas escolhas que fazemos. E eu escolho perdoar. Eu escolho seguir em frente. Eu escolho honrar a memória da mulher que me criou, minha mãe Elisa, que me ensinou o que é amor de verdade. Então, Rodrigo, onde quer que você esteja, eu espero que você tenha encontrado a paz que não encontrou aqui. E eu espero que você saiba que, apesar de tudo, eu venci. E que sua rejeição não me definiu, ela me fortaleceu. Voltei para meu lugar. Várias pessoas estavam chorando. Gustavo me abraçou forte, sussurrando um obrigado no meu ouvido. Fernanda segurou minha mão durante o resto da cerimônia. E eu senti que tinha feito a coisa certa. Tinha fechado o ciclo com dignidade, com verdade, com perdão. Depois do funeral, a família se reuniu na casa de Beatriz. Havia comida, café, pessoas conversando em grupos. Era estranho, um misto de tristeza e alívio. Beatriz me puxou para um canto. Juliano, eu preciso te mostrar algo. Ela me levou até um escritório nos fundos da casa. Abriu uma gaveta e tirou um envelope amarelado. Isso aqui, ela disse, era de Rodrigo. Ele me deu há alguns anos. Pediu para que eu te entregasse quando ele morresse. Peguei o envelope hesitante. O que é? Ele não me
disse: só pediu que eu te entregasse. Abri o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão com a letra trêmula de Rodrigo e havia algo mais. Fotos minhas, de diferentes fases da minha vida, minha formatura da faculdade, minha colação de grau, eu recebendo um prêmio em um congresso médico, eu caminhando na rua, fotos que eu não sabia que existiam. Ele te seguiu, Beatriz disse, a voz emocionada. Durante anos, ele contratou um detetive particular para saber de você, para ter essas fotos. Ele acompanhou sua vida de longe, Juliano. Fiquei sem palavras, olhando para aquelas fotos, para aqueles momentos da minha vida que ele tinha registrado, mesmo sem fazer parte deles. E então, li a carta. A carta dizia: Juliano, se você está lendo isso, é porque eu já me fui, e provavelmente você não está sentindo muita coisa pela minha morte. Eu entendo, eu mereço isso, mas eu preciso que você saiba de algo. Eu acompanhei sua vida, eu sei que isso é perturbador, eu sei que é invasivo, mas eu precisava saber como você estava, precisava ver o homem que você se tornou, e eu vi você se formar, eu vi você se tornar um médico brilhante. Eu vi você cuidando da sua mãe com um amor que eu nunca tive coragem de demonstrar. E eu vi que você se tornou tudo o que eu não fui. Eu poderia ter te procurado, poderia ter te pedido perdão antes, mas eu era covarde, com medo da sua rejeição, com medo de que você me dissesse na cara tudo o que eu já sabia, que eu não merecia ser seu pai. Então eu fiquei de longe, observando, torcendo, me orgulhando em silêncio de um filho que eu não tive coragem de assumir. Não estou te pedindo para me perdoar, não estou pedindo para você sentir falta de mim, só estou te pedindo para saber que, mesmo sem estar presente, eu sempre soube que você existia e que você sempre foi meu maior orgulho e minha maior vergonha. Cuide da sua mãe, ela é uma mulher incrível, ela fez por você o que eu nunca tive coragem de fazer, ela te amou sem medo, sem condições, e você merecia esse amor, sempre mereceu, com arrependimento eterno, Rodrigo. Eu dobrei a carta, guardei no envelope junto com as fotos. Senti uma mistura de emoções. Raiva, porque ele tinha me vigiado sem eu saber. Tristeza, porque ele tinha desperdiçado tanto tempo. Alívio, porque agora eu sabia que, de alguma forma distorcida, ele tinha se importado. Mas, principalmente, eu senti pena. Pena de um homem que tinha vivido uma vida inteira com medo. Medo de julgamento, medo de rejeição, medo de não ser suficiente. E que, por causa desse medo, tinha perdido tudo. Saí daquele escritório, guardei o envelope na minha bolsa, não mostrei para ninguém. Aquilo era entre mim e Rodrigo, um último segredo, uma última confissão. Despedi-me de todos e voltei para São Paulo. Durante a viagem, pensei muito sobre paternidade, sobre perdão, sobre legados. E cheguei a uma conclusão: Rodrigo não tinha sido meu pai, mas ele tinha sido um professor. Ele me ensinou, através da ausência, o tipo de homem que eu não queria ser. Ele me ensinou que coragem não é não ter medo, é fazer o que é certo apesar do medo, e que amar alguém é estar presente, é assumir responsabilidades, é não fugir quando as coisas ficam difíceis. Os meses se passaram, a vida voltou ao normal, eu continuei operando, salvando vidas, construindo minha carreira. Gustavo e Fernanda continuaram presentes na minha vida. Nós nos falávamos toda semana, nos encontrávamos sempre que possível. Minha mãe estava feliz, saudável, aproveitando a vida que ela merecia, e eu bem, eu estava em paz. Paz com meu passado, paz com a rejeição que sofri, paz com o homem que eu me tornei. Um dia, recebi um convite. Um hospital em Ribeirão Preto estava organizando um evento de homenagem aos melhores cirurgiões do interior de São Paulo, e eu estava entre os homenageados. Hesitei em aceitar. Ribeirão Preto era a cidade de Rodrigo, a cidade onde eu deveria ter crescido, mas não cresci. A cidade que acreditou que eu estava morto. Mas Beatriz me ligou, insistiu. Juliano, seria uma honra para todos nós se você viesse, para a cidade inteira. Você é um orgulho para Ribeirão Preto, mesmo que você não tenha crescido aqui. Aceitei. No dia do evento, vesti meu melhor terno, peguei minha mãe e dirigi até Ribeirão Preto. O auditório estava lotado, médicos, autoridades, imprensa e minha família. Gustavo, Fernanda, Beatriz, Marcelo, Patrícia, todos lá para me ver ser homenageado.
Quando chegou minha vez de receber o prêmio, subi no palco. O apresentador leu minha biografia. Juliano Carvalho, cirurgião cardiovascular formado pela Unicamp, especialista em transplantes cardíacos, responsável por mais de 200 cirurgias bem-sucedidas, um dos médicos mais respeitados de São Paulo. E então, ele fez uma pausa. E também filho de Ribeirão Preto, filho de Rodrigo Tavares, o empresário que foi tão importante para a nossa cidade. A plateia ficou em silêncio. Todo mundo sabia da história, da rejeição, da mentira, da reviravolta. Eu peguei o microfone, olhei para todas aquelas pessoas. Obrigado pela homenagem, comecei. É uma honra estar aqui. Mas eu preciso fazer uma correção. Eu não sou filho de Ribeirão Preto. Eu sou filho de Campinas. Eu sou filho de Elisa Carvalho, a mulher mais forte que eu conheço, a mulher que me criou sozinha, que trabalhou incansavelmente para me dar educação, oportunidades, amor. Olhei para minha mãe na plateia. Ela estava chorando. Rodrigo Tavares foi meu pai biológico, continuei. Mas ele não foi meu pai. Ele não me ensinou a andar, não me ajudou com lição de casa, não me viu chorar ou sorrir. Quem fez tudo isso foi minha mãe. Então, se eu sou alguém hoje, se eu salvei vidas, se eu mereço estar aqui, é por causa dela, não por causa dele. A plateia começou a aplaudir, lentamente no início, depois com força total, e eu vi minha mãe se levantar emocionada, as mãos no peito. Dedico esse prêmio a todas as mães solo, continuei, a todas as mulheres que criaram filhos sozinhas, que foram mãe e pai ao mesmo tempo, que abriram mão dos próprios sonhos para realizar os sonhos dos filhos. Vocês são heróis, e eu sou a prova de que o amor de uma mãe é suficiente. Desci do palco sob aplausos, minha mãe me abraçou forte, chorando no meu ombro. Eu te amo tanto, filho, ela disse. Você é meu maior orgulho. Eu sei, mãe. E você é o meu. Naquela noite houve um jantar de celebração. Eu sentei com minha família, com Gustavo, Fernanda, Beatriz e os outros. E pela primeira vez, eu não me senti deslocado. Eu me senti parte de algo, não porque eles eram minha família de sangue, mas porque eles tinham escolhido me aceitar, me acolher, me amar apesar de tudo. E essa escolha valia mais do que qualquer vínculo de sangue. Gustavo fez um brinde ao meu irmão Juliano, o homem que nos ensinou que família não é sobre sobrenome, é sobre presença. Todos levantaram os copos e eu bebi, sentindo uma gratidão profunda pela vida que eu tinha construído, pelas pessoas que tinha ao meu lado, pela jornada que tinha percorrido. Algumas semanas depois, decidi fazer algo que tinha adiado por muito tempo. Visitei o túmulo de Rodrigo. Era um dia nublado, ameaçando chover. O cemitério estava vazio, silencioso. Encontrei a lápide dele. Era simples, discreta. Rodrigo Tavares, empresário, pai, avô. Fiquei ali, olhando para aquele nome gravado em pedra, e senti que precisava falar. Oi, Rodrigo. Comecei me sentindo um pouco ridículo falando sozinho. Eu vim aqui para te dizer que está tudo bem. Está tudo bem que você não foi meu pai, está tudo bem que você me rejeitou, porque eu aprendi algo importante com tudo isso. Eu aprendi que eu não preciso da aprovação de ninguém para ser quem eu sou, eu não preciso que você me aceite, eu não preciso do seu amor, porque eu tenho o amor da minha mãe, e isso sempre foi suficiente. Respirei fundo. Você perdeu muito, Rodrigo. Você perdeu a chance de me conhecer, de ver o homem que eu me tornei, de fazer parte da minha vida, mas eu não perdi nada. Porque eu sempre tive tudo o que precisava. Amor, apoio, força. Só não veio de você. E está tudo bem. Comecei a me afastar, mas parei. Girei de volta. Ah, e só pra você saber, eu ganhei. Eu venci. Não porque eu sou melhor que você, mas porque eu tive coragem de ser quem eu sou. Sem medo, sem mentiras. E isso é algo que você nunca teve. E então fui embora. Deixando para trás o passado. Deixando para trás a dor. Deixando para trás o homem que quase me definiu, mas não conseguiu. Hoje, 3 anos após a morte de Rodrigo, minha vida está plena. Eu continuo operando, continuo salvando vidas, mas agora eu também tenho uma família. Gustavo se casou novamente com uma mulher incrível chamada Larissa. Eles têm um filho, meu sobrinho, que eu amo incondicionalmente. Fernanda está grávida do segundo filho e ela me pediu para ser padrinho novamente. Minha mãe está radiante. Ela tem netos agora, mesmo que não sejam biologicamente dela, mas para ela não importa.
Amor não tem genética. E eu finalmente abri meu coração. Conheci alguém, uma médica pediatra chamada Renata. Ela é gentil, forte, engraçada e ela me entende. Entende de onde eu vim, entende minhas cicatrizes e não tenta consertá-las, apenas as aceita. Nós estamos juntos há 1 ano e pela primeira vez na vida eu penso em construir minha própria família, em ser o pai que Rodrigo nunca foi, em ser presente, em ser corajoso, em ser real. Porque eu aprendi que o maior legado que podemos deixar não é dinheiro ou poder, é amor, é presença, é a coragem de estar lá, todos os dias, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Há algumas semanas, Renata e eu estávamos jantando quando ela me fez uma pergunta. Juliano, você já pensou em ter filhos? Eu olhei para ela, para essa mulher incrível que tinha entrado na minha vida. Penso, todos os dias, mas eu tenho medo. Medo do quê? De ser como ele, de falhar, de rejeitar. Ela segurou minha mão. Juliano, você não é seu pai. Você é tudo o que ele não foi. E você seria um pai incrível, porque você sabe o que é não ter um. E você jamais faria isso com uma criança. Ela tinha razão. Eu não era Rodrigo. Eu era Juliano, filho de Elisa, homem forjado na dor, mas moldado pelo amor. E eu seria um pai diferente, um pai presente, um pai que não fugiria, um pai que amaria sem medo. E naquele momento eu soube. Eu estava pronto. Pronto para fechar definitivamente o ciclo da rejeição. Pronto para começar um novo ciclo. O ciclo do amor, da presença, da coragem. Olhei para Renata e sorri. Então vamos fazer isso. Vamos construir uma família. A nossa família. Ela sorriu de volta, os olhos brilhando, e eu soube que tinha feito a escolha certa, porque no final, a vida não é sobre o que nos acontece, é sobre o que fazemos com o que nos acontece, e eu escolhi transformar minha dor em propósito, minha rejeição em força, minha ausência em presença. E se você chegou até aqui, se ouviu minha história completa, eu quero que saiba algo, não importa quem te rejeitou, não importa quem disse que você não era suficiente, não importa quem te abandonou. Você é suficiente, você sempre foi. E a rejeição de alguém não define seu valor, define apenas a covardia deles. Então levanta, luta, constrói sua vida, prova para si mesmo, não para eles que você é imbatível, porque você é. E um dia, quando você menos esperar, você vai olhar para trás e perceber que tudo valeu a pena, que a dor te fortaleceu, que a rejeição te moldou e que você se tornou exatamente quem deveria ser, não apesar da ausência deles, mas por causa dela. Se essa história tocou seu coração, comente de onde você está assistindo e se inscreve no canal para mais histórias de superação onde a justiça sempre vence. Deixe seu like se você acredita que o tempo cobra tudo. E que no final, quem vence é quem tem coragem de se levantar, mesmo quando o mundo te rejeita. Porque eu sou a prova de que é possível. Eu sou a prova de que o filho rejeitado pode se tornar o maior sucesso. E você também pode. Nunca esqueça disso.